Vamos meditar um pouquinho nessa tarde. Mateus 26, que nos diz assim, no versículo 41, que nos diz assim: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Toda honra e toda glória, né? A nosso Senhor Jesus Cristo essa tarde. Onde a palavra de Deus vem nos falando nessa tarde, né? Sobre Jesus que estava no Getsêmani, né? Quando ele sabia que ia passar por todas a morte de cruz, né? Que ele ia passar, então ele estava angustiado, ele estava entristecido, né? E subiu ao monte, ele e os seus discípulos, onde ele pediu, né, para seus discípulos ficar orando, né, ao pé do monte. E ele subiu, foi um pouco mais adiante, né, para orar, para buscar, porque ele estava entristecido, né, por tudo que ele ia passar, porque ele sabia por tudo que ele ia passar, né, por morte de cruz, ele ia pagar aquele alto preço, né, por nossas vidas ali. Ia perder o seu sangue, né? Então ele estava angustiado, ele estava entristecido, né? Aonde ele disse para seus discípulos, né? Como ele diz para nós hoje tarde, nessa tarde, ele nos diz: vigiai, né? Orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca, né? Então, muitas vezes, essa tarde, estão passando, né, por enfermidades, passando por tribulações, né, por provas, porque o Senhor disse que não seria fácil, né, enquanto nós estivéssemos nessa terra, nós ia passarmos, né, por tribulações, nós ia passarmos, né, por rejeições, nós ia passarmos por calúnia, né, por causa da palavra de Deus, porque nós amamos, né, o nosso Senhor Jesus Cristo, então muitos e muitos deixam ser usado, né, pelo inimigo, aonde venha nos criticar, onde venha nos zombar, né, onde venha nos entristecer, aonde venha nos deixar muitas vezes angustiado, né, mas o Senhor nos disse, né, nós ia passarmos por tudo isso, assim como ele passou, né, ele deixou exemplo para nós. Então ele estava entristecido, né? Ele estava angustiado, ele pediu, né, para que os seus discípulos ficassem orando, né, vigiando ao pé do morro, né, aonde ele foi orar, né, no monte. E ele disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque ele sabe, né, assim como ele foi tentado muitas vezes, né, pelo diabo. Ele deixou um exemplo para nós, né, que nós devemos estar sempre vigiando, orando, buscando, clamando, né, pedindo força, pedindo da misericórdia do Pai, né, pedindo que o Espírito Santo venha nos proteger, nos livrar, né, nos preencher da presença do Senhor, né, nos fortalecer a nossa estrutura, a nossa carne, né, porque a carne nossa ela é fraca, o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne está fraca, né? Assim como Jesus estava aqui orando, pedindo, né, para que o Pai, se fosse da vontade do Pai, viesse tirar aquele cálice, né, que ele ia passar em morte de cruz. Então ele estava angustiado, ele estava triste, sabia por tudo que ele ia passar, né? Estava ali angustiado. Ele ficou tão angustiado, tão triste, que o suor dele, né, virou em sangue, né? Vê que Jesus também chorou, vê que Jesus também se entristeceu, se angustiou e disse que isso nós tudo ia passar, né? Por amor à palavra dele, por amor a ele, né? Nós estamos sujeitos a passar, né, por angústia, por rejeições, aonde as pessoas, amigos, né, que se diz ser amigo, vira o rosto, né? Vira as costas, caluneia por trás, fala por trás, né? E por a frente
são outras pessoas, né? Se mostram agradáveis, se mostram, né, amigos. Assim, tudo isso Jesus passou, né? Porque Judas também sentava com ele na própria mesa, né? Foi que traiu ele também, comia com ele, bebia com ele, né? E traiu ele, onde ele diz na palavra dele também que os nossos inimigos são da própria família, né? Diz na palavra de Deus. Então, são aqueles que sentam com nós na nossa mesa, muitas vezes, né? Por trás estão nos traindo, por trás estão nos caluniando, muitas vezes nos amaldiçoando, né? Então, a palavra de Deus diz essa tarde, vigiar e orar, porque nós não sabemos a hora que o maligno vai usar uma dessas pessoas, né? Contra nós, contra os filhos de Deus, né? Aqueles que estão falando do amor de Deus, né? Que estão com o Senhor. E o inimigo vai usar com tudo, né? Aqueles que se deixam ser usados por ele, dão ouvido, né? Para o inimigo, aonde fica caluniando, fofocando, né? Por trás das pessoas, por à frente são alegres, sorridentes, né? E por trás estão caluniando, né? Estão amaldiçoando, estão botando lá embaixo dos pés, muitas vezes, né? E por à frente outra coisa assim, eles faziam com Jesus. Então, Jesus se sentiu agoniado, né? Entristecido, porque ele ia passar por aquela morte de cruz, né? Então, ele ainda a segunda vez, ele orou, Pai meu, né? E ele disse, afasta, né? Esse cálice pode passar, se esse cálice pode ser afastado de mim, sem que eu venha beber, né? Faça a tua vontade. Então, nessa tarde, muitos estão passando, talvez, né, por um câncer, por uma doença incurável. Estão aí clamando, estão aí buscando, continue buscando, orando, né? Porque o Pai nunca nos deixa só. Ele envia anjos, né, para nos guardar, para nos livrar. E Ele está ao nosso lado, né? Sempre nos escutando o nosso clamor, escutando, né? A tua voz, a minha voz nessa tarde, o meu clamor, o teu clamor nessa tarde, né? Então aqui ele estava entristecido, pedindo para o Pai, né? E o Pai ficou em silêncio. Muitas vezes o Pai vem ficar em silêncio, né? Na hora da nossa angústia, na hora do nosso sofrimento. E Ele está aí ouvindo, né, o teu clamor nessa tarde. Muitas vezes está até dizendo, o Pai não está me ouvindo, o Pai não está me escutando. E está aí passando muitas vezes, né, por uma doença incurável, por um vício, né, na família, por um ente querido, né? Mas está aí clamando, está buscando, e o Senhor está te ouvindo nessa tarde. Então continue orando, porque aqui o próprio Filho, né, Jesus Cristo orou e o Pai ficou em silêncio, né? Não respondeu para ele, porque ele tinha que passar por aquilo ali, né? Então tem coisas que muitas vezes nós não entendemos, né? Mas o Senhor sabe lá na frente, né? Ele conhece o coração oculto, né, da pessoa, e muitas vezes, né, ele vem a ficar calado, ele vem a ficar em silêncio, e nós ali clamando, vendo o nosso ente querido, né, se passando, cada vez, às vezes, aumentando, né, aquela doença ali, aquela enfermidade, né, e o Pai vem a ficar em silêncio. Então o Pai sabe trabalhar, né, o Pai sabe como fazer, né, com seus filhos. Assim ele ficou em silêncio, né, para o próprio Filho, que era Jesus Cristo, né, pedindo, se fosse da vontade do Pai, que afastasse aquele cálice que ele ia ter que passar, né, por morte de cruz. Mas se não fosse da vontade do Senhor, né, que fosse da vontade do Senhor, né. E voltando, quando ele voltou, né, ele achou adormecidos, com seus olhos estavam, né, pesados, os seus discípulos. Então muitas vezes a pessoa vem fraquejar, né, olhando para a dor, olhando para a enfermidade, e vem a ficar, né, com seus olhos pesados, enfraquecidos, e vem adormecer, e não vem a pedir mais, né, não vem a clamar mais para o Pai, porque está ali enfraquecido, né? E é nesta hora que o Senhor entra, né? Quando nós não temos mais força, que não temos mais o que fazer, que nós não achamos mais, né, o que fazer, é onde o Pai entra, né? Nem que for no último fôlego, aonde Ele dá o livramento,
aonde Ele dá a salvação, né? Aonde o Filho, né, venha ter a salvação, o arrependimento, né, onde venha se arrepender. Aqui o Senhor passou por tudo, Ele não tinha pecado, né? Mas por causa dos nossos pecados, Ele passou de morte de cruz, para que hoje nós tivéssemos a salvação. E por isso que muitas vezes, né, o inimigo joga enfermidade, joga, né, problemas, para que vê se nós deixemos, né, o Senhor de lado, viemos enfraquecer e deixar a palavra do Senhor de lado, né? Então Ele usa a pessoa e muitas vezes a pessoa vem enfraquecer, né, vem adormecer, né, ficar fraco, né, na presença do Senhor. Então clame nessa tarde, busque nessa tarde, que o Senhor está te ouvindo, né, o teu clamor. Quando tu achar que não puder mais, o Senhor entra, né, e faz um milagre nessa tarde, se você crê, se você confia, né, no Senhor, porque é Ele que faz, né, é Ele que restaura, é Ele que restitui nessa tarde, é Ele que ressuscita, né, assim como Ele fez com o seu próprio Filho, Jesus, né, no terceiro dia subiu aos céus, né, aonde Ele foi ressuscitado. Assim acontece, né, com nós também. Se nós formos, né, partirmos daqui com o Senhor, nós estaremos, né, na presença do Senhor no terceiro dia também. Ele ressuscita, né, as nossas vidas, assim como Ele ressuscitou Lázaro, né. Lázaro teve 4 dias dentro daquela tumba, né, era amigo de Jesus. Jesus ficou triste, né, chorou também por causa que ele era muito amigo, né, de Jesus, e Jesus estava noutra cidade pregando, né, quando aconteceu tudo com Lázaro, né. E aí quando ele voltou, que a Marta, né, Maria chamaram ele voltou, ele chorou, né, porque ele era muito amigo do Lázaro. E aí pediu, né, que levasse ele lá na túmula lá, aonde ele veio ressuscitar, e saiu caminhando, né, de dentro daquela tumba, né, enrolado, estava todo enrolado ali, que assim, enrolado ele. E o Senhor ressuscitou ele, né? Então, para Deus, nada é impossível nessa tarde, se você crer, né? Se você confiar. Para Deus, nada é impossível. Então, você tem que buscar, tem que clamar, né? Continuar buscando, clamando. Não dar ouvido, né, para aqueles que são usados, né, pelo inimigo. Aonde eles vêm dizer para que orar tanto, para que buscar tanto, né? O Senhor não te ouviu, não está te ouvindo, não adianta tu buscar. Que são pessoas usadas pelo inimigo, né? Que dão ouvido para o inimigo para ficar criticando daqueles que buscam o Senhor, né? Daqueles que clamam ao Senhor. Porque aquela mulher, né, do fluxo de sangue também, ela ganhou a cura, né? Ela ganhou o milagre dela porque ela buscou, né? Ela enfrentou a multidão escondida lá, a multidão passando, né, por ela. Porque naquela época a fluxo de sangue não podia estar no meio das pessoas, né? Afastava, porque não tinha cura, né? Doença que não tinha cura. E ela estava ali clamando, né? Enfrentou a multidão. E ela dizia, filho de Davi, né? Tenha misericórdia de mim. E clamava, né? E aí as pessoas, a multidão olhava para ela, mandava ela se calar, né? Mandava ela ficar quieta, que o Senhor não ia ouvir ela, né? E ela continuou clamando, ela continuou buscando, aonde o Senhor sentiu vigor, né? Sentiu que alguém estava chamando por ele, né? Então nessa tarde continue orando, continue buscando, que o Senhor está te ouvindo nessa tarde, né? Então ele voltou para trás, no meio da multidão, aonde os discípulos disseram para ele, né? É tanta gente te tocando, o Senhor disse que alguém te tocou. Ele disse, não, de mim saiu virtude, alguém me tocou, né? Então o Pai quer que a gente toque com fé, né? O Pai conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso clamor, se nós estamos pedindo com fé, se nós estamos pedindo, né, com sinceridade, o Pai ouve a nossa oração nessa tarde, né? Ouve a minha, ouve a tua nessa tarde. Então ele voltou, né? Aonde ele disse para aquela mulher que ela estava curada, né, através da fé dela. Então a fé é tudo, né? Mesmo que nós temos nossa fé assim que num grãozinho de areia, né?
o Pai ouve, né? Se nós pedir com sinceridade no nosso coração, né? Então aqui o Pai passou por tudo, né? Lá no Getsênime, né? Naquela montanha onde ele foi orar, ele estava angustiado, ele estava triste, né? E passou por tudo, aonde muitos nessa tarde também, né? Pode estar passando na mesma agonia, na mesma angústia, mas o Senhor está te ouvindo nessa tarde. Amém? Então receba essas palavras nessa tarde, receba o Espírito Santo, aonde ele venha te curar nessa tarde, aonde ele venha te libertar nessa tarde, em nome de Jesus. Amém.